Filipenses capítulo 1. E agora mesmo eu dou o restante do endereço. Quem estava aqui na celebração de Ano Novo? Deixa eu ver quantas pessoas. Poucas pessoas. Na verdade, eu achei aquela palavra, o início daquela palavra tão importante, que eu não poderia deixar passar esse momento. Hoje todos nós já vimos, é dia de ceia. O que acontece dia de ceia, meus irmãos? A gente enche a barriga? Não. Examine-se o homem a si mesmo. Nós fazemos memória de Deus no dia de ceia. E o que acontece quando há a passagem de um ano para o outro? Quem é que me ajuda? A gente faz um balanço da nossa vida. Balanço. A gente começa a pensar, o que eu fiz hoje, o que eu fiz esse ano, se foi um ano produtivo. Tem gente que estava doidinho para o ano passar, para acabar esse ano, para tirar da memória, igual o Wesley falou. Mas, hoje, vamos ter duas coisas. Ceia, que a gente vai fazer o quê? Uma memória de Deus. E é a primeira celebração do ano. A gente faz o quê? Como é que foi o meu ano? Agora vamos juntar as duas coisas? Vamos fazer aqui um balanço da nossa vida espiritual? Como é que foi a sua vida espiritual, ministerial, o seu relacionamento com Deus nesse ano de 2012? Não responda, mas como é que foi? Pensa aí um pouquinho, gasta esse tempo. Gasta esse tempo. Porque pela graça sois salvos. Todos acharam? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, pela graça de Deus somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um presente de Deus para nós. A salvação não é resultado de um trabalho nosso, de nossos esforços, para ninguém de nós se orgulhar. Eu fiz muito para Deus. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras. Nós temos um chamado aqui na terra que é fazer as boas obras. Se nós não temos Jesus e fazemos boas obras, essas boas obras têm repercussão espiritual? Não! Porque bem provavelmente essas boas obras sem Cristo terão o quê? Um caráter ou de orgulho, ou de altivez, ou de soberba, ou de interesse. Mas quando nós fazemos as boas obras, porque o Espírito Santo nos induz a fazer as boas obras, aí nós estamos fazendo aquelas boas obras que Deus preparou bem antes para que nós andássemos nela. Não fazemos as boas obras porque nós somos bons. Sabe o que a sua carne vale? A nossa carne vale? Nada. Sabe o que sua carne é? Carne. Traiçoeira. Não adianta você achar que você é bonzinho com a sua esposa, sem ter Jesus no coração. Você está com interesse com ela. Agora, se você é um homem educado, um homem bom, tem Jesus no coração, e ainda é bom com a sua esposa, aí é outra coisa. Aí o Espírito Santo está dominando a sua carne para que você faça uma boa obra com a sua esposa. Estão entendendo, gente? Onde é que eu quero chegar? Boas obras. Nós não estamos aqui para escutar uma palavra boa. Nós estamos servindo a Deus para as boas obras.
E quando a gente está fazendo as boas obras, as palavras, elas criam uma outra dimensão. Aí as palavras vão fazer diferença. Quando a gente não tem Jesus, muita gente escuta aquela palavra que dá coceirinha no ouvido. A gente só dá valor naquilo que nos interessa. Lembra aquela passagem que fala, que até que eu ia ler, lá de Filipenses? Meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembram dessa passagem? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E o apóstolo Paulo começa a divagar sobre isso. Aí ele começa a pensar o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Não era muito melhor eu morrer e estar com Deus? Era muito melhor. O que eu estou fazendo aqui? Porque para mim seria muitas vezes mais agradável estar com Cristo. Mas, se eu tenho algo para fazer, mas se Deus me conferiu uma obra, mas se Deus tem um chamado para mim, eu prefiro ficar aqui nessa terra, longe de Cristo. Precisa entender esse longe aí, longe de distância mesmo, não é com o coração longe. Longe de Cristo, até eu cumprir a minha hora. E aí a gente começa a pensar, 2012 foi bom para você? Foi bom para você? Espiritualmente, o que você fez no ano passado? Vamos abrir lá em João, capítulo 15, versículos de 1 a 15. Abriram aí já? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fernanda, você é um ramo brabo. Todos nós somos ramos brabos. Não é da própria figueira. Não originado, nós não somos do povo de Israel. Nós nos tornamos povo de Israel através da fé. Isso começa desde lá de Abraão. Então a palavra de Deus fala o que aqui sobre ramo? Que Deus vai fazer o que com os ramos? Ele limpa. Para quê? Para que dê mais fruto. O outro, ele corta. Que vai fazer o quê? Cortar da relação com Deus. Olha, é isso que a palavra está falando. Todo ramo que em mim não der fruto, o que acontece? Ele corta. E todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Você deu algum tipo de fruto o ano passado? Vamos ver essa palavra. Você deu algum fruto? Fruto, gente, às vezes a gente acha que é só trazer as pessoas para Cristo. Trazer pessoas para Cristo. Às vezes a gente acha que é só isso. Mas é dar bom testemunho, é ter um caráter, é exteriorizar o caráter de Cristo em nós. Isto sim é dar fruto. Mas o trazer pessoas para Cristo também. Nós estamos cantando uma música atualmente, Resplendor da Glória, e expressão exata, e nós temos de buscar isso,
buscar o caráter de Cristo, buscar ser mais parecidos com Cristo. E o que tem a ver isso com fruto? Isso é fruto. Trazer pessoas para Cristo, isso é fruto. E aí, o que você fez no ano de 2012? Você mudou alguma área da sua vida, do seu caráter, da sua personalidade? Você permitiu que Cristo fizesse isso? Você trouxe alguém para Cristo? Você edificou alguém espiritualmente? Fortaleceu alguém em Cristo? Ou você começou o ano sentado e terminou assentado no seu trono, só escutando as palavras? Palavra bonita, palavra ruim, palavra demorada, palavra rápida demais, né? Hoje está calor. Como é que é? Meus irmãos, Deus está falando, aquele que não dá fruto, Ele vai cortar. E aqui, a própria palavra, no versículo 2 de João 15, já fala que nós, aliás, eu acho que é o 3, que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todos aqui, aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já foram limpos pela palavra. Como assim? Cristo não é o verbo? O que fala em Hebreus lá, gente? Expressão exata do seu ser, que após ter purificado os pecados, sentou à direita de Deus na majestade. Sentou à sua destra na majestade. O verbo, ele nos purificou dos nossos pecados. Você não é um pecador lutando para ser santo, não, meu irmão. Nós que já aceitamos a Jesus Cristo e temos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores, não. Nós somos pecadores porque nós pecamos. Mas isso não é uma qualidade nossa, não. A nossa qualidade é sermos o quê? Santos! Somos santos em Cristo Jesus. Não porque somos bonzinhos, não. É porque Cristo redimiu os nossos pecados e nos purificou. Nós somos santos lutando contra o pecado. Santos. Vós já estáis limpos pela palavra. Meu irmão, você já está limpo, você tem que dar mais fruto ainda. Ô, pastor, mas esse ano passado, olha, eu estava trabalhando, estava na pós, final de semana eu ainda tinha um curso para fazer, olha, não deu tempo para essas coisas. Meu irmão, você está invertendo as prioridades. A primeira coisa que nós temos de colocar é Cristo no nosso coração. As outras coisas são importantes. Eu não estou falando para você não trabalhar e não estudar, não. Estou falando para você, trabalhe, estude, mas coloque o trabalho e o estudo no seu lugar, que não é a primeira coisa na sua vida. É importante? Muito, mas não é mais importante do que sua vida com Cristo. Não é. Tem gente que acaba um curso, começa outro. Acaba uma pós, começa o mestrado. Acaba o mestrado, começa o doutorado. Ué, mas não é para fazer isso? Não, você pode até fazer isso. Desde que você esteja priorizando a Cristo e o seu reino. Isso não é uma pregação para os vagabundos, nem para quem não quer nada com estudo, viu, gente? Nós só estou querendo evidenciar que Cristo é mais importante, muito mais importante do que nossos bens aqui na terra, do que nosso conhecimento aqui na terra. Essa é a reflexão do ano novo. Que é a reflexão que a gente devia fazer diariamente. Diariamente. Pastor, mas diz que nós já estamos limpos pela palavra.
Eu já aceitei Jesus, sou um ramo enxertado na videira verdadeira, mas parece que eu não estou tão limpo assim não. Sabe o que está faltando? A palavra. Versículo 3 de João 15. O que é que fala? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uai, pastor, mas isso aí está falando é para os apóstolos lá da época, lá para os discípulos de Cristo. E para nós hoje, como é que Cristo fala? É através da palavra dele, do mesmo jeito. Ah, então, quer dizer que se eu estiver um pouco sujo, está faltando o quê? Intimidade com Deus, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. É isso que está faltando. Você tem lido a palavra? Não responda. Você tem orado todos os dias? Você tem tido uma comunhão com os irmãos? Não, orar eu tenho. Orar eu tenho. Eu deito na cama e falo assim, Senhor, eu te vejo sentado no teu trono, na beleza da tua santidade. Amém. Lida a palavra? De vez em quando eu recebo uns cartãozinhos com os versículos bíblicos, aí eu leio a palavra. Não é isso não, meu irmão. Não é isso. Nós precisamos ter uma vida próxima de Cristo. Comunhão com os irmãos ajuda a conhecer a Cristo? Lógico! Depois que surgiu aquele jargão que igreja não salva ninguém, muita gente se esconde através desse jargão para não ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque se tiver comunhão com os irmãos, vai mostrar suas vergonhas. As pessoas, os irmãos vão ver as feiuras que alguns andam fazendo. Aí o que é que faz? Foge. Não deixe de congregar como alguns fazem. Nós precisamos estar congregando, um fortalecendo o outro. O que a palavra de Deus fala? Se um está com frio, o outro aquece. Se um cai, o outro levanta. Não, pastor, isso só serve para casados. Conversa, meus irmãos. Isso é o que acontece um com os outros. Sabe quando Cristo estava lá no Getsemane, na maior dificuldade, o que ele fez? Chamou Tiago, Pedro e João para quê? Para orar com ele, para fortalecer ele. E toda vez que ele voltava, estava lá o Pedrão dormindo, os três dormindo. Mas eu não quero falar do sono de Pedro, eu quero falar desse princípio. Eu vou mudar. Onde eu vou me posicionar? Se minha esposa não quer, o Senhor vai me ajudar para dar um bom testemunho para ela. Mas eu quero. Eu não vou deixar de servir a Deus. Eu vou me posicionar para servir a Deus. Se permanecerdes em mim, não é isso que falou no versículo 4? Eu permanecerei em vós. E nós permanecemos em Cristo. É assim, é lendo a palavra, é orando, é tendo uma comunhão com os irmãos. Permanecer. Qual foi a última coisa que eu li na palavra de Deus aqui? Vocês lembram? Eu lembro e vou falar para vocês. Sem mim, nada podeis fazer, no versículo 5. É Cristo falando. Sem mim, nada podeis fazer. Você quer arrumar um emprego, meu irmão? Sem Cristo, seu trabalho é em vão. Não é só espiritual, não. Não são só as coisas boas espirituais, não. Não. A gente precisa aprender a ler um pouco a palavra de Deus. Sem mim, nada. Ali não está nada espiritual, nada de fruto, nada. Tudo bem que estamos falando de fruto? Então, para a gente fazer alguma coisa, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para a gente ter uma comunhão com os irmãos, nós precisamos o quê? Estar em Cristo, permanecer em Cristo. Mas e nos negócios? Quer sair das suas dívidas? Quer sair das suas dívidas? Trabalhe
mas com a bênção de Cristo. Porque sem a bênção de Cristo, você pode trabalhar a vida inteira. Não adianta. Não adianta. Vamos ver outras coisas aqui. O que é que algumas pessoas... Qual que é o sonho do brasileiro? Casa própria. Você quer ter sua casa própria? Não adianta só você ter dinheiro, não. Que eu já vi que algumas pessoas que mesmo com dinheiro, compraram a casa e ficaram sem a casa. Em primeiro lugar, em tudo, é a bênção de Deus. Depois, se você tem o dinheiro, vai lá, olha os documentos e compra a casa. Se a gente tirar o fator Cristo dessa situação, a nossa vida não vira nada. Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Conheço pessoas que anos e anos continuam na mesma coisa, naquele patamar de ser morno em Cristo. Nem é frio, nem desvia, nem se torna um cristão de verdade. Fica assim, ó. Quer se tornar um cristão de verdade? Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que anos e anos estão debaixo do arreio de dívida. Quer sair da dívida? Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus Cristo. Meus irmãos, isso tudo que eu estou falando, não significa que Cristo vai chegar e vai te entregar uma carteira cheia de dinheiro. Não é nada disso. É porque o seu trabalho, no seu dia a dia, Cristo vai fazer ele prosperar e multiplicar. Você quer ser um funcionário melhor na sua empresa? Permaneça em Cristo. Ah não, mas esse ano eu não permaneci em Cristo, meus negócios foram bons, minha esposa foi joia, olha, eu estou satisfeitíssimo. Eu saí do emprego, comecei no outro, já fui até promovido. Não vale nada sem Cristo. Não vale nada sem Cristo. Como o pastor Wesley falou semana passada, o ano novo, essa vida nova começa no momento que a gente se posiciona e fala, eu vou mudar, eu quero isso. Permanecer em Cristo é o que nós precisamos fazer para que as coisas aconteçam na nossa vida. Que a gente produza fruto para Deus, que a gente prospere. Ah, pastor, não, esse ano eu só quero um carro novo. Mas o fulano já vai me emprestar o dinheiro. Meu irmão, larga de tolice. Meu irmão, permaneça em Cristo e vai trabalhar. Você vai ver que Cristo vai fazer o seu dinheiro prosperar. É uma questão de posicionamento em Cristo. Não adianta você falar, hoje eu estou determinado que eu vou enriquecer o ano que vem. Ou esse ano que está começando. Não é isso não, meu irmão. Significa produzir fruto, mudança de postura, de caráter. Uma busca incessante do Senhor. Trabalhar primeiro na sua casa, para que sua casa sirva a Jesus. E junto com isso, trazer outras pessoas para Jesus. A sua casa, a sua família é um assunto que Jesus vai te perguntar sobre ele, viu? Como é que você foi? Como é que foi, pastor Nildo, com a pastora Anísia? Você sempre foi educado assim ou de vez em quando, lá no quatro paredes, dá uns coices nela? Bom, agora nós já entendemos. A parte teórica já passou. Agora vamos para a prática. Continua sem responder, mas você fez a lição de casa? Que eu pedi no começo? Para fazer uma reflexão sobre as coisas espirituais do ano passado. Você foi aprovado ou reprovado por você mesmo? Como é que foi? Porque ninguém está aqui para julgar o outro, não. Mas você foi aprovado ou reprovado por você mesmo? Não fale.
Você foi aprovado ou reprovada, Giovana? Não responda, só pense. Vitor, você foi aprovado ou reprovado no ano passado? Na questão espiritual, não é na escola não, você está entendendo, né? Eu sei que está. Ah, mas eu estou falando com crianças. Não, primeiro uma já é uma jovem e o outro já é um adolescente. Esther, você foi aprovada ou reprovada no quesito intimidade com Deus o ano passado? Produzir frutos para Deus o ano passado? Ah, mas são pequenos demais, pastor, o senhor está exigindo muita coisa. Será? Acho que nós estamos muito equivocados com os nossos jovens e até nossas crianças, viu? Quando no Veredas Antigas o Craig Hill clama a Deus, fala assim, Senhor, me socorra aqui, eu estou tendo um embate com a criança e estou perdendo. Eu tenho certeza que o Heitor dobra a Patrícia e o Lucas na hora que ele quiser, igual o Wesley filho dobra a mãe e o pai aqui, a avó, os tios, netos, não sei o quê. Menino sabe mais do que a gente, sabe jogar o jogo melhor do que nós, tanto o jogo emotivo quanto o racional. Gente, às vezes a gente fica preso à idade, sabe? Porque muitas pessoas lêem lá em Salmos, falando que depois dos 60, o que acontece? Cansaço e enfado. Ah não, estou chegando aos 60. Meu irmão, não vou apontar dedo aqui para os sessentões daqui não. Vou não. Quem é sessentão aqui já sabe que é sessentão. Não se esconda do produzir frutos das boas obras de Deus atrás da própria palavra de Deus. Não se esconda. Lá em Josué, salvo engano, 13 ou 14, fala sobre a história de Caleb, que Deus tinha prometido para Caleb, quando ele tinha 40 anos, queria dar o monte para ele, o monte Hebron, salvo engano. É isso? E com 85 anos, me chega Caleb perto de Josué. Josué, Deus me prometeu através de Moisés que ia me dar um monte. Aí Josué, mas Caleb, lá está cheio de inimigos. Você ainda tem que livrar os inimigos, tirar os inimigos de lá. Eu estou com 85, mas com o mesmo vigor de 40 para receber a bênção de Deus na minha vida. Essas são as palavras de Caleb. E aí o cabra chega nos 60 anos, tem lá de vez em quando umas depressão, umas glicose alta e foge de tudo, vira um eremita, vira um isolado dentro do quarto. Estou falando de mim, viu gente? Nós precisamos entender que qualquer momento da vida da gente é momento de praticarmos as boas obras e produzirmos frutos para Deus, e frutos que permaneçam, seja frutos da nossa vida, como seja frutos na vida das outras pessoas, seja mudando o nosso caráter, nos posicionando com Deus, seja fortalecendo e evangelizando outras pessoas. 85 anos, subiu numa montanha, derrotou os inimigos, tomou a terra que Deus tinha lhe prometido. Não é a idade, é o nosso posicionamento com Deus, é o permanecer em Cristo. Pastor, esse ano eu não cresci não. Meu irmão, não cresceu por quê? Faltou o quê? Posicionamento, um choque, caiu um piano na sua cabeça, o que é? Porque a palavra todos nós já conhecemos. E todos nós já somos limpos pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra tem encorajamento, tem exortação, tem admoestação. A palavra nos diz que devemos congregar, orar, fazer uma leitura da palavra. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos ficar o quê? Dando passos com os pés presos pelas algemas do pecado.
desembaraçando-vos de todo o peso do pecado. Precisamos ter esse posicionamento. Meus irmãos, e parece que a palavra foi um pouco dura, mas de dureza ela não teve nada. Teve de uma exortação apenas. Exortação é um encorajamento a você. Aproveitar esse momento da ceia, acho que está lá atrás. E fazer um propósito com Deus esta noite, nesse momento. De mudar. Seja jovem, ou seja mais maduro, mas talvez hoje é dia. Talvez não, com toda certeza. Hoje é dia de você se posicionar diante de Deus. Que nós não sejamos nenhum desses que se perdem. Porque Deus não nos criou para perdição. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que dão passos firmes adiante da cruz. Mas sem Cristo nós não podemos fazer nada, meus irmãos. Você tem emprego bom? Glória a Deus. Mas sua casa está destruída? Não adianta nada. Sua casa está bem e você está sem paz? Você está bem com seu cônjuge, com seus filhos, mas parece que falta algo em você? Talvez é a limpeza que Cristo através da palavra. Não, mas eu não tenho Cristo. Então falta é Cristo na sua vida. Vamos fazer uma coisa comigo aqui, meus irmãos? Quem entendeu essa palavra? Levanta a mão. Deixa eu só ver. Sabe por que eu fiz essa pergunta, meus irmãos? Quero dizer para vocês que vocês não estão livres dessa responsabilidade diante de Deus. Lá em Romanos diz que algumas pessoas são indesculpáveis diante de Deus, porque conhece todas as obras de Deus e todo o poder de Deus. Eu quero dizer para essa congregação que está aqui essa noite, você diante de Deus é indesculpável nessa questão, que não sabia que tinha que permanecer em Cristo, que sem Cristo nada você pode fazer, e que você teve a chance de no dia 6 de janeiro de 2013 se posicionar diante de Cristo. Você levantou a mão de que entendeu. Sabe por quê? Porque não são os guias, mestres, pastores que vão ser responsáveis pela sua vida, não. Quem é responsável pela sua vida é você mesmo, o quanto você se abre para Deus. Ixi, parece que ficou pesado? Não. É só porque nós não somos mais crianças espirituais. É porque nós temos já de ter uma postura de pelo menos adolescentes espirituais. Todo mundo quer ser maduro, mas nós temos de ter a postura disso. Então, quando eu era criança, eu falava como criança. Aí lá quando eu deixei de ser criança, eu parei de falar como criança. Então, já que nós não somos mais crianças espirituais, nós temos de fazer pelo menos como os adolescentes espirituais. Eu sei o que eu tenho que fazer, independente de circunstâncias. Independente de falta de tempo, falta de dinheiro, falta de casa, falta disso, falta daquilo. Nós temos uma condição de fazer esse 2013 em diante um ano memorável para Deus através da nossa vida. Vamos orar. Se você quer isso que eu falei aqui essa noite para a sua vida, você vai fazer uma oração diante de Deus. Você. Não é a pessoa que está do seu lado, seu marido, que orar com você. Hoje não. Hoje você vai falar com Deus, se posicionando como alguém que sabe o que quer. Agora, se você quiser continuar morno e frio diante de Deus, eu te recomendo, não fique. Pega o caminho bom. Não fique, porque essas pessoas vão acabar sendo vomitadas por Deus, cortadas da videira verdadeira.
Deixa a palavra de Deus te limpar. Deixa a palavra de Deus te transformar. Deixa a palavra de Deus te fazer uma nova pessoa. Nossa, ganhei dinheiro demais o ano passado. Que bom, meu irmão. Mas é só bom, não é ótimo, não. Nossa, consegui minha casa nova o ano passado. Que bom, meu irmão. Nossa, eu tive um filho o ano passado. Que bom, meu irmão. Nossa, o ano passado eu vi o tanto que eu estou crescendo espiritualmente. Meu irmão, glória a Deus. Esse tem que ser o nosso coração. Esse tem que ser o nosso coração. Fecha seus olhos, se você quiser. Vamos falar com Deus. E se você também quiser, coloca a mão no seu coração e fala para o Senhor assim: Senhor, muda meu coração, eu quero isso para mim. Eu quero permanecer no Senhor, porque eu sei que sem o Senhor nada eu posso ser. Deus, nós entramos na Tua presença, agora em oração. Queremos colocar a nossa vida de hoje em diante, Pai. Ó Pai, estamos aproveitando o hoje por ser ceia, por ser a primeira celebração do ano novo. Pai, mas que essa reflexão de hoje, Senhor, possa fazer diferença na nossa vida a partir de hoje, na minha vida a partir de hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero permanecer no Senhor. Eu quero ter ânimo para fazer as boas obras, porque o Senhor as determinou antes até da minha criação. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, nos orientou, o Senhor criou, ó Pai, a minha pessoa para que pudesse, ó Pai, para que eu pudesse fazer as boas obras no Senhor. Ó Pai, eu não quero fugir disso. Ó Pai, eu não quero fugir disso, Pai. Pai, eu quero ter a realização do seu sonho para mim. Ó Pai, eu quero realizar boas obras, permanecendo no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero que essa vontade de orar esteja cada dia mais forte sobre mim. Eu quero ter essa vontade, Pai, de ler a palavra de Deus, como eu vejo várias e várias pessoas lendo. Pai, eu quero ter essa vontade de estudar, de conhecer a Tua palavra mais profundamente. Pai, eu quero ter vontade de estar com o irmão, para ter uma intimidade com ele, para ter uma comunhão com ele. Pai, falando das suas coisas. Ó Deus, eu não quero fugir das pessoas. Pai, me ajuda, Senhor. Ó Pai, que não seja qualquer dissabor no meu dia, Pai. Que a primeira coisa que eu possa falar, você também não vou na igreja hoje, não. Ó Pai, não, Pai. Ó Pai, eu quero que o Senhor na minha vida me fortaleça em cada passo, Pai. Me fortalece, ó Pai, a quebrar toda a fortaleza, todo o principado, toda potestade que possa estar prendendo o Teu povo. Pai, nós agora declaramos o Teu povo livre em nome de Jesus. Que nada pode impedir do Teu povo andar com o Senhor, desfrutar ao Senhor, amar ao Senhor profundamente. Deus, em nome de Jesus, eu quero ser, ó Pai, usado pelo Senhor agora como profeta sobre esse povo. E das crianças aos idosos, todos a partir de hoje terão um crescimento firme no Senhor. Ó Pai, tendo boas obras, permanecendo no Senhor. As pessoas que estão frias, que o Senhor possa trazê-las mais para perto do Senhor e elas terem a noção de que só o Senhor é Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse ano comece, Pai, com um posicionar interior de cada um aqui, Pai. Com essa sobriedade, com esse conhecimento que não fica só na mente, mas no coração também. Que nós devemos permanecer no Senhor. Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém mais alto? Amém. Então abraça a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: vou te acompanhar esse ano no seu crescimento. Estarei orando por você. Estarei te ajudando. Podem assentar.